Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33 até o versículo 39. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 39. Para aqueles que nos visitam, vale essa explicação. Estamos meditando semana após semana no Evangelho de Marcos e já estamos há 1 ano e meio nesta jornada e pela graça do Senhor estamos já caminhando para o fim do capítulo 15, o penúltimo capítulo deste Evangelho, e Deus tem falado bastante ao nosso coração. Tem sido maravilhoso até aqui poder contemplar a profundidade, a beleza da obra do Senhor Jesus, do seu ministério, do seu ensino, os milagres que ele pôde fazer enquanto andava nesta terra. E especialmente já nas últimas semanas, nós temos contemplado a semana da paixão de Cristo, aquela semana em que em cada dia o Senhor Jesus estava ocupadíssimo e exercendo ali os seus últimos momentos do seu ministério com o propósito glorioso e poderoso de cumprir a sua missão, cumprir o seu plano, o plano da salvação. E hoje, especialmente, nós vamos finalmente falar sobre a morte de Jesus. Na semana passada, nós terminamos com Cristo crucificado. Vimos ali aquela cena de vergonha, aquela cena de zombaria, de ironia. Todos que estavam ao redor da cruz zombavam de Jesus, blasfemavam contra ele, os soldados, as autoridades, a multidão, até os dois que estavam crucificados ao lado de Cristo, zombavam dele também. Então nós já vimos bastante isso, como a cruz do Senhor, ela foi um cenário de extremo sofrimento, de extrema zombaria, um sofrimento não só físico, mas também moral da parte de Jesus. E como eu falei na semana passada, os aspectos mais negativos da cruz eu deixei para aquela ocasião. Os positivos a gente vai deixar para hoje, certo? E é exatamente o nosso, a esses tópicos, a esses assuntos que nos levam o texto de hoje, Marcos capítulo 15, versículos 33 até o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, eu vou ler em voz alta, você preste atenção, lendo com fé, com reverência, estamos lendo a palavra do Senhor. E diz assim: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, todos juntos: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Já lemos o texto e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, também por meio da pregação, por meio da exposição da Tua verdade. Pedimos que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo e que seja o Teu Espírito aqui o nosso mestre, aquele que nos leva à verdade, aquele que nos leva a um conhecimento, a um entendimento mais profundo do Senhor, da Tua vontade, da tua boa nova do Evangelho, Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, fala conosco, fala com o teu povo, me usa, Pai, eu te peço, tem misericórdia de mim como pregador,
para que eu possa ser simplesmente um servo, um mensageiro da tua parte, Senhor. Também te peço pelos meus irmãos que possam estar dedicados nessa importante tarefa de ouvir a tua palavra com atenção, com dedicação, com obediência, aplicando em seus corações. Para isso tudo, Pai, nós te pedimos a tua misericórdia. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, você já assistiu a algum filme e você passa o filme todo sem entender muita coisa, né? Eu já. Né? Aqueles filmes normalmente são um pouco mais cabeçudos, né? Diretores um pouco mais experimentais, conceituais, e você passa o filme todo, não estou entendendo muito bem, né? Não sei se eu não sou inteligente, não sei se esse filme é para mim, mas eu não estou entendendo nada. Não sei, né, o propósito de algumas cenas. Mas aí sempre chega uma cena ali no final, né, no último ato, aquele fechamento que você diz, agora eu entendi, agora tudo se encaixou. Aí você reassiste o filme e você vê que está tudo no lugar. Aí você reassiste e vê lá que todo personagem, toda fala, toda cena tem sim o seu propósito, tem a sua intenção. E aí aquela última peça que se encaixou lá no final do quebra-cabeça fez sentido, deu sentido a toda história. Nós estamos hoje, irmãos, meditando e tendo o privilégio de meditar sobre essa peça, a cruz de Cristo. E traz sentido a todas as coisas. Sem ela, a gente perderia o significado de tudo aquilo que a gente faz. Sem a cruz, sem este acontecimento único na história do mundo, nós estaríamos, até poderíamos estar aqui juntos, eu duvido muito, até poderíamos estar aqui juntos, mas tudo que a gente faria não teria sentido nenhum. Por mais bem intencionados que a gente estivesse, não, eu quero ser uma pessoa boa, eu vou me ajuntar com gente para ficar falando sobre ética, sobre como a gente vai viver uma vida amorosa, uma vida honesta nesta sociedade. Sem cruz, nem se decepcione, né? Vai falhar. Toda a vida cristã, ela cai se a gente tira essa peça. Nada faz sentido. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que a cruz, de fato, tem um lugar central em toda a doutrina cristã, em toda a teologia, em todo o pensamento cristão, em toda a revelação. Não por acaso o apóstolo Paulo, ele chega em Corinto, na igreja de Corinto, uma igreja que precisava ouvir sobre muita coisa. Uma igreja problemática, uma igreja que estava ali precisando de apertos, de correções em tantas áreas, seja na unidade, seja no casamento, na teologia, no culto, em tantas coisas que precisavam ser ali, né? Tantos assuntos que precisavam ser abordados. No início da carta, Paulo diz assim: eu, no meio de vocês, não quero saber outra coisa, senão Cristo e este crucificado. Veja como, lendo a carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos ver sobre como a cruz de Cristo, ela é essa base, esse fundamento, essa peça que traz significado a tudo mais dentro da vida cristã. E aí hoje, irmãos, que maravilha a gente poder, depois de uma longa jornada, ao longo do Evangelho de Marcos, depois de meses, depois de já 1 ano e meio, podermos chegar aqui nesse ponto, certamente um clímax do Evangelho, um clímax de toda a história, a cruz e a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na semana passada, como eu já disse, nós abordamos aquela cena que estava acontecendo, nós abordamos os personagens, a zombaria do sacerdote, dos escribas, da multidão, nós vimos tudo isso, né, dos soldados, nós vimos tudo isso. Mas hoje nós vamos voltar os nossos olhos especialmente para a cruz, certo? Especialmente para esse acontecimento importantíssimo, único, né? O clímax da história do Evangelho. E o nosso desejo é aprendermos o significado dela. O que significa a cruz? Qual é o significado? Quais são as verdades? Qual é a teologia que a gente tem que ter sobre a cruz de Cristo? Por quê? O mundo vai ter a sua teologia sobre a cruz.
As ideologias deste mundo vão ter a sua versão sobre o que significou aquele evento. Cristo Jesus, né, aquele homem de Nazaré que viveu há tanto tempo no passado, ele foi crucificado. Isso é consenso até. Né? Na verdade, são poucos aqueles que, descrentes, negam que Jesus existiu. É, na verdade, muito fácil, historicamente, provar que existia um homem chamado Jesus, viveu, pregou o seu ensino, arregimentou discípulos e foi crucificado numa cruz romana. Não é fácil, não é difícil encontrar as evidências desta história. A grande questão é, qual é o significado dela? Porque perceba que é isso que faz a diferença. A história, mas também o significado da história. O apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele diz: quando eu estive com vocês, eu preguei o evangelho que eu recebi. E Cristo Jesus morreu, história, pelos nossos pecados. Significado da história. Então, o evangelho é isso, é a história significada. Qual é o significado da cruz? Você poderia dizer isso? O mundo exige isso de nós. Porque o mundo quer ouvir esse testemunho, ele precisa desse testemunho. Quando surgirem as oportunidades, que sairá da nossa boca? Que compartilharemos com este mundo? À luz da palavra do Senhor, irmãos, à luz do Evangelho de Marcos, nós vamos poder aprender hoje sobre este significado, o significado da cruz do Senhor. E aqui eu gostaria de dividir, tá certo, em três grandes pontos, certo? Alguns menores, outros maiores, mas três significados da cruz em relação às três esferas principais da realidade, certo? Nós compreendemos que a Bíblia nos afirma que Deus criou o mundo e como a coroa desta criação colocou o ser humano como a sua imagem e semelhança. Deus, o mundo e o ser humano. Essas três esferas, né, essas três realidades, à luz da cruz de Cristo, nós vamos meditar nelas hoje. E a primeira delas está em compreendermos a cruz em relação ao mundo, em relação à criação. Nós lemos no versículo 33 que o evangelista Marcos, ele nos afirma uma coisa interessante. Jesus pendurado já na cruz. Imagine a cena. Aquela multidão ao redor. Soldados, curiosos, escarnecedores, as principais sacerdotes, representantes dos judeus, representantes dos romanos, todos estavam ali testemunhando aquela execução, uma execução penal, né? uma pena de morte terrível, triste, uma carnificina sendo ali colocada aos olhos de todos. De maneira que eu imagino que todo mundo em Jerusalém estava lá. Estava todo mundo lá porque o povo gosta de sangue, né? O povo quer ver isso mesmo. Mas nós vemos que não é somente a multidão que reage àquele acontecimento. Versículo 33 nos diz que chegado o meio-dia, ou como dizem outras versões, de repente na sua está assim, chegada a hora sexta, né, é o meio-dia, tudo bem, é o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Olha que interessante, irmãos. Reagindo àquele acontecimento, reagindo à cruz do Senhor Jesus, até o céu se escureceu. Mostrando aqui o drama, né? Mostrando aqui a dramaticidade daquele acontecimento. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós vemos que normalmente esse fenômeno do céu se escurecer, né? Trevas duradouras, normalmente estão ligados a um sinal de julgamento divino. Deus trazendo um juízo. Nós podemos lembrar disso na história do Êxodo, quando nós podemos lembrar
ali que no meio das 10 pragas do Egito, rãs, moscas, e aí tantas outras, né? A 9ª praga era trevas sobre toda a terra do Egito. E os irmãos lembram que aquele acontecimento, né? Aquele momento ali em que o povo de Deus estava oprimido, em que o povo de Deus estava escravizado sob a pesada mão de Faraó e dos egípcios, ali Deus interviu na história. Ali Deus estava demonstrando o seu poder, a sua glória, estava humilhando os poderosos, especialmente os falsos deuses do Egito, de maneira que Deus demonstra aqui ser Senhor sobre todas as coisas. Os deuses do Egito tinham as suas reivindicações. Tem o Deus da plantação, tem o Deus do céu, tem o Deus da chuva, do rio. E Deus diz assim, na verdade eles não mandam nada. Quem manda nisso tudo sou eu, o Deus vivo e verdadeiro. E é muito interessante, irmãos, como nós vemos que as trevas, né, nesse sentido, o céu escurecendo, aparece também no contexto da cruz do Senhor Jesus. Naquela manhã, sol a pino, meio-dia, se fez trevas. Alguma coisa não estava certa. Alguma coisa estava fora do lugar. É Deus demonstrando que está agindo na história. Amós, capítulo 8, versículo 9, também lemos. Naquele dia, diz o Senhor Deus, um dia de juízo, um dia em que o Senhor virá para julgar, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Veja se não foi exatamente isso que aconteceu na cena ali da cruz. Meio-dia de noite. Alguma coisa não está certa. Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos: o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. É dia de trevas e escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Mas na frente, Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31, nós lemos: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esses versículos eu trouxe, irmãos, para nós lembrarmos que, normalmente, quando trevas estão aparecendo no céu, na Escritura, é sinal de intervenção do Senhor. É juízo de Deus. É o Senhor trazendo aqui, né, revertendo a ordem da criação, para que as pessoas possam temer. Imagine você testemunhando aquele momento. Imagine você zombando daquele nazareno que está pregado na cruz. Imagine você dizendo, não, isso é apenas mais um homem comum, mais um falador, mais um lunático, mais um pregador de tantos outros que aparecem aí. E exatamente na sua morte, densas trevas se fazem ao meio-dia. Perceba como a criação inteira, ela também participa, ela vem contemplar a morte daquele que é o Criador. Aquele momento, irmãos, não é somente um momento comum, não é a execução de mais um criminoso, não é simplesmente mais uma crucificação, como tantas outras que aconteceram na história. Não foi a primeira, não foi a última, mas era a única. Aquele momento não pertence apenas à história de Israel, não somente pertence à história daquela cidade, pertence à história do universo. Aquele dia, um dia de dor, um dia de trevas, foi o ponto alto da história. Não tem nada mais que se eleve em importância. Não tem nada mais que alguém possa dizer, olha, esse fato histórico foi importantíssimo. Um império cai, outro levanta, uma invenção, uma inovação tecnológica, nada neste mundo, desde a criação, pode se comparar com a importância da cruz. Nada.
Como eu disse, é o evento que traz significado a todas as outras coisas. Algo decisivo estava acontecendo e toda a criação se manifesta, toda a criação ali expressa o seu gemido, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Toda a criação arde em expectativa. E imagine como a criação de Deus, diante da cruz, pôde reagir ao ver ali com que toda a maldição a que ela estava submetida estava em Cristo Jesus sendo paga. Uma criação que geme, que sofre, uma criação que está submetida a essa maldição, está quebrada, o mundo todo desorganizado, um mundo descrito nas Escrituras como um mundo que jaz no maligno, um mundo criado por Deus, criado bom, mas que jaz no maligno, vendo em Cristo a solução de todas as coisas. E ali se faz trevas. Se faz trevas por 3 horas. Momento de silêncio. É interessante que os quatro evangelhos falam sobre essas 3 horas de trevas. Mas nenhum deles afirma o que aconteceu nessas 3 horas. É como se o mundo todo, todas as pessoas e o próprio Cristo estivessem entrado em um silêncio. Sabe aquele silêncio que é pesado? Sabe aquele silêncio que incomoda? Aquele silêncio, e ainda mais escuro, né, que você sente que falar, né, romper esse silêncio é uma desonra. Imagine essa situação. O que estava acontecendo durante essas 3 horas de trevas? Nós temos um vislumbre disso a partir do versículo 34. Nós já vimos aqui o significado da cruz em relação ao mundo. O mundo está vendo na cruz a solução de sua maldição. É o juízo de Deus, é o dia de prestação de contas. Versículo 34. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto, irmãos, é muito conhecido e com base nele nós podemos compreender também um outro significado da cruz. Lembra, né? O mundo, Deus e o ser humano. Vamos falar sobre o significado da cruz em relação ao próprio Deus. Um brado de Cristo Jesus. Depois de 3 horas ali de agonia, depois de 3 horas de aflição, ele clama. Ele clama essas palavras que estão relatadas aqui. Em Marcos, nós vemos elas no aramaico. Eloi, Eloi, lema sabachthani. E ele traz a tradução, né? Lembrando que Marcos está escrevendo para gentios. Ele traz os costumes, a linguagem judaica ou aramaica e sempre traduz. E ele faz isso aqui, mais uma vez. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Os irmãos sabem que esse versículo ele traz muitas perguntas. O que é que Jesus quis dizer com esse lamento? O que Jesus quis dizer com esse clamor? Né? Uma cena muito forte. O Filho de Deus, aquele que em todo o tempo esteve clamando ao Pai, em todo o tempo esteve orando, subia no monte para orar, ensinou os discípulos a orar, estava sempre em íntima comunhão com o Pai. Aqui diz: eu fui abandonado? Por que o Senhor me abandonou? É claro que essa fala de Cristo Jesus levanta muitas perguntas. E a gente quer compreender. A gente precisa afastar aqui algumas falsas verdades, tá certo? Algumas falsas interpretações desse texto. Alguém poderia dizer que Jesus estava apenas se sentindo abandonado emocionalmente. No momento de dor, a gente acaba falando umas coisas, né? E expressando os nossos sentimentos. Mas não, é mais profundo que isso. Um outro
entendimento, e esse acredito que muito popular, é que houve ali na cruz um tipo de separação entre Deus e Jesus. A ponto de, e eu já vi alguém falar isso, de dizer que naquele momento, aquele Cristo, aquela pessoa que em todo tempo é Deus e homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, naquele momento a sua natureza divina saiu da pessoa de Cristo, ficando ali somente o homem pregado na cruz, para que pudesse morrer. Essa interpretação, irmãos, ela rompe com a ortodoxia cristã. Ela rompe com o entendimento mais adequado, mais bíblico de quem é Jesus. Jesus, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, plenamente Deus, plenamente homem, sem mudança, sem separação, de maneira que não há essa possibilidade da natureza divina de Jesus sair de seu corpo, vamos dizer assim, sair da sua pessoa, deixando somente a sua natureza humana. Não há essa possibilidade. Aquilo que Cristo sofreu, aquilo que Cristo passou em toda a sua identidade, em toda a sua pessoa, certo? Isso aqui acho que é muito importante, tá certo? Para a gente ter isso muito claro. Algumas pessoas também afirmam que houve uma separação, trazendo uma outra doutrina um pouco mais delicada, houve uma separação na própria Trindade, A Trindade que eternamente esteve sempre unida, Pai, Filho e Espírito, na cruz foi quebrada. Também não devemos ir por aí. Estamos rompendo mais uma vez uma doutrina fundamental da fé cristã. Na verdade, naquele momento, a Trindade estava ainda em comunhão, como permanecerá eternamente, como sempre foi e como sempre será. Jesus ainda assim clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Que tipo de desamparo, que tipo de abandono é esse que o Filho de Deus clama na cruz? Um lamento verdadeiro de Jesus. Algo está acontecendo. E é exatamente aí que nós precisamos compreender sobre qual é o significado da cruz em relação ao próprio Deus. Certo? Que, na verdade, Jesus experimenta o abandono judicial de Deus. O Pai agora olha para Cristo como um maldito, como um pecador. O comentarista William Hendrickson nos diz algo que é tocante. Ele afirma, como eu já disse, que aquilo que aconteceu entre o meio-dia e as 3 horas da tarde naquele dia é uma lacuna. Mas tudo o que sabemos é que durante essas 3 horas de intensa escuridão, Jesus sofreu agonias indescritíveis. Ele estava, segundo as Escrituras, sendo feito pecado por nós, 2 Coríntios 5, versículo 21. Estava sendo feito uma maldição, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele estava sendo ferido por nossas transgressões e machucado por nossas iniquidades, Isaías 53. E o Pai estava colocando sobre ele a iniquidade de nós todos. É por isso que Jesus, ele está agora experimentando exatamente aquilo que ele vinha lutando em seu coração desde o jardim do Getsêmani, quando ele dizia: Pai, afasta de mim este cálice, se for possível, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Na cruz, Cristo está bebendo este cálice, e não é um cálice doce, é o cálice amargo da ira justa e santa de Deus por pecadores. Aquele homem que estava pregado na cruz era perfeito, santo, inocente de qualquer acusação, mas pela graça e por amor tomou o cálice que estava destinado para mim e para você, se fazendo agora maldito em nosso lugar. Nesse sentido,
não podemos dizer que o Pai se afastou do Filho na cruz, como se alguma coisa estivesse mudando no próprio ser de Deus. Não é isso. Na verdade, o Pai estava também naquela cena. Estava fazendo algo, executando o seu filho. Estava moendo o seu filho, esmagando o seu filho em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Essa linguagem de Isaías capítulo 53. Deus agradou moê-lo. Os teólogos afirmam que a cruz é um grande paradoxo, um escândalo, porque é exatamente na cruz do Calvário que nós encontramos esses dois atributos de Deus que, aos olhos humanos, né, no entendimento limitado nosso, parecem contrários. Não sei se você já ouviu essa expressão, Deus é amor, mas é o quê? É justiça. Olha como a gente fala, né? Deus é amor, mas é justiça. É como, para ser justiça, Deus não podia ser tanto amor. E para ser amor, Deus não podia ser tanto justo. Na cruz, nós estamos sendo confrontados com a realidade de que Deus é amor e é justiça. É plenamente amoroso e plenamente justo e cumpre esses dois atributos perfeitos, santos, na cruz de Cristo Jesus. Porque em amor executou a justiça contra os pecadores na pessoa de seu Filho Jesus. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus derrama o seu sangue, um sangue que purifica. Não é simplesmente uma passada de pano, né, como dizem os jovens. Deus não passou o pano dizendo assim, é isso, eles são pecadores, mas tudo bem, eu vou tolerar, eu vou perdoar, como quem diz assim, eu vou deixar para lá. Não. A cruz de Cristo é a demonstração de que um Deus santo exige justiça. E ele cumpriu essa justiça do seu Filho Jesus. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos aqueles que confiam em Jesus. Esse pecado ele foi perdoado, plenamente perdoado, mas também plenamente pago, plenamente cumprido. Essa pena plenamente cumprida em Cristo Jesus. Jesus, nesse sentido, experimentou este abandono do Senhor, esse desamparo, não porque viu o seu pai longe, mas porque viu, pelo menos durante aquele momento, o seu pai contra ele. O pai estava lá, mas não estava com toda aquela com todo aquele exercício de afeição e de alegria. O pai olhou para o seu amado Filho Jesus, aquele que já houve um testemunho, esse é o meu Filho Jesus, o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. O pai olhou para o Filho e viu o meu pecado e o seu pecado, viu a nossa feiura, viu aquilo que faz com que eu e você jamais pudéssemos ter comunhão com o Senhor, viu aquilo que nos afasta de Deus. É isso que ele viu. Isso para nós, irmãos, é evangelho. Isso para nós é boa nova. Porque se Cristo se fez maldito em nosso lugar, isso significa que em Cristo, agora, quando o Pai olha para nós, para mim, para você, ele não vê a nossa feiura, a feiura dos nossos pecados. Ele não vê aquilo que antes nos afastava dele. Ele vê a beleza do seu Filho. Essa é a verdade gloriosa, irmãos, da justificação em Cristo Jesus. Mas aí, irmãos, algo importante que nós precisamos falar. Quando nós vemos esse lamento de Jesus na cruz, quando Jesus diz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está trazendo aqui palavras soltas ao vento. É, na verdade, o início do Salmo 22.
O Salmo 22 inicia exatamente com essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E concordem comigo, irmãos, Jesus Cristo era um bom teólogo, era um bom conhecedor das Escrituras. Não é como daqueles que a gente ouve de vez em quando, que pega um versículo, tira do contexto, né, e faz o que quer com ele. Jesus, conhecendo profundamente as Escrituras, na cruz do Calvário, ao bradar em alta voz o início do Salmo 22, certamente estava ali em seu coração, orando todo o Salmo. E o Salmo 22 é um salmo de lamento, sim. É um salmo de tristeza, de aflição. As palavras, as queixas que o salmista Davi apresenta diante do seu Deus, elas são pesadas, sim. Mas como o Salmo 22 termina? Eu convido você, irmão, a ler algumas partes desse salmo junto comigo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Versículo 3, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Veja agora a partir do versículo 11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam. Eu quero que você imagine agora aquela cena. Jesus estava cercado por muitos que estavam contra ele. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso cortar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Exatamente os mesmos acontecimentos que aconteceram na cruz do Senhor. Versículo 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos, declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor, aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Todos juntos, versículo 31. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Meu irmão, Jesus conhecia esse salmo. E para todos que estavam ali, ouvindo aquele brado, que conhecessem essas palavras, tinham ali a oportunidade de compreender exatamente o que Jesus estava falando. Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo de abandono, mas termina como um salmo de exaltação.
Termina como um salmo de vitória. A confiança daquele que no começo do salmo estava ali se queixando, buscando uma explicação desse desamparo, desse afastamento do seu Senhor. Ele termina o salmo não como no começo, termina confiante, como um herói que contempla, na verdade, agora os frutos do seu sacrifício. As nações vão louvar ao Senhor. As gerações que ainda hão de nascer contarão sobre essa história. E veja se não é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, meus irmãos. Estamos aqui testemunhando daquele dia. Um dia de dor, um dia de trevas, um dia de desamparo para nós e para todos aqueles que confiam no Senhor. Dia de salvação, dia de vitória. Jesus, ele conhece esse salmo. E ao lamentar na cruz, não é como se Jesus estivesse ali arrependido do que estava fazendo. Não é como se Jesus estivesse ali pedindo por misericórdia, como se pudesse, não, eu quero voltar atrás. Porque nós sabemos que muitas foram as zombarias a ponto de dizer, desce daí, salva-te a ti mesmo. Jesus não fez assim. Ele permaneceu na cruz. Ele permaneceu crucificado. Nós já vimos o significado da cruz em relação ao mundo, o centro da história, a história do mundo que caminha e tem na cruz de Cristo, na cruz e na ressurreição do Senhor, o seu ponto máximo. Nós já vimos agora o significado da cruz para o próprio Deus. Nós vimos como na cruz de Cristo estava ali acontecendo um verdadeiro acertar de contas, a satisfação da justiça de Deus, a satisfação da santidade do Senhor na pessoa bendita do seu Filho. E agora podemos falar também, e essa é a maior parte do texto, falar sobre o significado da cruz em relação a nós, seres humanos. Vamos para a continuidade, irmãos, do texto. Nós vemos, a partir do versículo 35, alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. E nós vemos, irmãos, mais uma vez, uma demonstração da incredulidade, do escândalo da cruz. Aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas conhecedoras das Escrituras, principais sacerdotes, escribas, que com muito prazer estavam vendo aquele homem ser executado, afinal conspiraram contra ele. Ao ouvir Jesus falar aquelas palavras, Eloi, Eloi, lema sabachthani, alguns disseram, olha, ele está chamando Elias, né? Como quem diz, está buscando alguma salvação, está buscando alguém, algum homem de Deus que venha para tirá-lo da cruz. Está chamando por Elias. Havia um entendimento judaico, à luz da profecia de Malaquias, de que Elias viria mais uma vez para apresentar o Messias. Quando foi questionado por isso, Jesus disse, Elias já veio, apontando para o seu primo João Batista, o profeta que apontou para Jesus e preparou o caminho para o Senhor. Mas aqui essa tradição, né, esse entendimento voltou na cena da cruz. Está chamando por Elias. Mas muitos comentaristas afirmam que isso é, na verdade, mais uma zombaria. É mais uma tentativa de desacreditar a Jesus, distorcendo as suas palavras, distorcendo aquilo que Jesus estava falando e ridicularizando. Que absurdo. Não tem ninguém para te salvar. Você que se acusava poderoso, você que dizia que era o Salvador,
salva-te a ti mesmo. Não adianta salvar outra pessoa, não adianta chamar por outra pessoa. Até este que deu uma esponja com vinagre para, de alguma maneira, matar a sede de Jesus, fez isso em zombaria. Esperem, vamos ver se Elias vem para tirá-lo dessa cruz. Aqui, irmãos, nós vemos essa primeira parte sobre qual é o significado da cruz em relação aos seres humanos. A cruz, até que o Senhor venha, ela vai continuar sendo escândalo para muita gente. Tem muita gente que não compreende. Diante de Cristo crucificado, fecham os seus olhos, fecham os seus ouvidos, fecham os seus corações, zombando, acreditando que tudo ali é mais um espetáculo, acreditando que tudo ali é mais uma oportunidade de ridicularizar. Perceba se não é isso que nós, inclusive, vemos ao longo de toda a história. Podemos, de repente, conhecer pessoas assim. Aquilo que para nós é uma história de glória, de salvação, é para muita gente uma história que não faz sentido nenhum. É para muita gente uma história que não tem significado. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. Ponto de Paulo dizer, a cruz ela é escândalo para os judeus, tolice para os gregos, ou seja, não tem cultura que se salve nesse sentido, porque todo mundo vai achar alguma coisa errada na cruz. Mas Paulo diz, para nós é poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, mais uma vez, afirma que quer pregar e saber de Cristo crucificado, porque Cristo demonstra esse escândalo ao ser exatamente essa expressão de como Deus, ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Os fracos para confundir os fortes. As coisas tolas deste mundo para confundir aqueles que se acham sábios. A cruz de Cristo, meu irmão, ela é escândalo para muita gente. É loucura para muita gente. Especialmente para essas pessoas que estavam ali aos pés da cruz, zombando do crucificado. Mas é maravilhoso, irmãos, nós vermos como essa é só metade da história. Versículo 37 em diante, nós vemos que Jesus, dando um forte grito, expirou. Aqui finalmente nós temos a morte de Jesus, aquele momento exato em que Cristo, nosso Salvador, encontrou-se com a morte. Os outros evangelhos, de maneira muito interessante, afirmam que, Marcos é um pouco limitado nisso, é resumido. Os outros evangelhos afirmam que Jesus entregou o seu espírito. É como se pudéssemos dizer que ele não morreu. Ele não morreu um tipo de pelas consequências dos seus ferimentos. Ainda ali, naquele momento, voluntariamente entregou-se à morte. Como esse sacrifício. Como um sacrifício que vai de propósito e entrega a si mesmo. Entrega o seu espírito. Para muitos, a história acaba ali. Jesus foi derrotado. Mas nós que conhecemos a palavra, irmãos, sabemos que não é bem assim. Versículo 38. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aqui nós vemos especialmente qual é o grande significado da cruz de Cristo em relação a nós, seres humanos. O véu foi rasgado. Que véu é esse? O véu do santuário, nos diz a palavra. Percebam que Cristo estava sendo crucificado longe da cidade, fora das muralhas de Jerusalém, no monte chamado Gólgota, ou no Calvário. Estavam distantes do templo. Mas de uma maneira maravilhosa, miraculosa, a cruz de Cristo, a morte de Cristo mostra ali a sua primeira consequência. E de maneira muito simbólica, a quilômetros dali, algo acontece no santuário do Senhor. Um véu
que separava o santuário do átrio. Aquele véu que somente um sacerdote entrava, vez ou outra, para oferecer sacrifícios, vez ou outra para apresentar as orações, vez ou outra para interceder pelo povo, porque somente ele podia, por causa da sua dedicação, por causa da sua consagração, de acordo com a lei do Senhor, desfrutar desse pouco tempo de comunhão com o Senhor. Agora, esse véu, essa barreira de separação foi rasgada. E de uma maneira muito simbólica, irmãos, perceba aqui, tente imaginar, não trata-se de uma revolta humana, como quem diz, não, nós queremos invadir esse templo. E de repente, para ficar bem na foto, né, para a imprensa captar bem esse ato político, esse ato simbólico, vamos rasgar aqui esse véu. Isso seria uma iniciativa humana. O véu seria rasgado de baixo a alto. Mas não foi isso que aconteceu. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aquele véu que abrangia toda a entrada do santuário. Ele foi rasgado não por mãos humanas, porque elas não poderiam rasgar. O homem, por sua força, por seu braço, por sua boa vontade, não pode conquistar a presença do Senhor. Mas olha como o evangelho aqui cumprido na cruz de Cristo, consumado da cruz de Cristo, garante esse acesso a nós, a mim e a você, de maneira que é o próprio Deus quem rasga esse véu. Como quem diz, olha, agora que pelo sangue do meu filho, essa nova aliança está inaugurada. Tudo aquilo que antes fazia sentido nessa antiga aliança, o que diz respeito à separação, à limitação, tudo isso ficou para trás. Tudo isso não vale mais. O templo, vai ser destruído. Não tem mais necessidade, porque aquilo que é perfeito chegou. O sacerdote já pode se aposentar, porque o sumo sacerdote já se manifestou. E agora, como nós lemos lá em Hebreus, vai entrar num santuário não construído por mãos humanas, mas perfeito, celestial, para apresentar o seu sacrifício, feito de uma vez por todas, diante do Pai. Não como os sacerdotes humanos que apresentavam ali todo o tempo, né, frequentemente, anualmente esse sacrifício, apresentando primeiro o sacrifício por eles mesmos, depois pelo povo, mas precisava depois repetir. Cristo Jesus apresenta-o de uma vez por todas. De maneira que o resultado disso é que nós temos livre acesso a Deus. O autor aos Hebreus diz, por um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Meu irmão, eu não sei se você compreende a profundidade disso. Não sei se você compreende que, de novo, sem a cruz, nada do que a gente faz sentido. Os seus esforços de santificação, as suas tentativas de cumprir a lei de Deus não fazem sentido. O seu culto, os seus momentos de devoção, o seu educar os seus filhos na palavra, sem a cruz é tudo vazio de significado. O seu dízimo, a sua oferta, o estar aqui nesse domingo à noite, a sua pregação, o seu serviço, nada disso faz sentido. Sem a cruz. Mas porque o véu do templo foi rasgado. Tudo agora ganha esse novo colorido. Estamos aqui na presença do Senhor. Verdadeiramente na presença do Senhor. Isso que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. O que nós estamos fazendo aqui não é
pouca coisa, não é coisa superficial, não é uma terapia, não é uma palestra, não é simplesmente um ajuntamento que a gente vem para se sentir bem. Nós estamos na presença do Deus eterno e poderoso, Criador de todas as coisas, porque o nosso Salvador nos deu esse direito unicamente pela sua graça. E nós podemos entrar na sua presença, como o autor aos Hebreus nos diz, confiadamente. Antes seríamos fulminados, expulsos. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor e Ele não mais nos expulsa. Ele nos diz: venha, meu filho, venha. Podemos ter comunhão com o nosso Pai. Tudo isso por causa da cruz do Senhor. O véu do templo foi rasgado. O templo de Jerusalém descartado. Porque agora, à luz do Novo Testamento, à luz do Evangelho, a presença do Senhor não está resumida a um local. Não está resumida a um templo construído por mãos humanas. Não está resumida a um território, a uma cidade. Não está resumida a uma nação específica. Como termina o Salmo 22. Todas as nações vão louvar ao Senhor. E veja se não é isso que acaba de acontecer aqui, esse texto, meus irmãos. Versículo 39. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nós temos aqui, irmãos, uma conversão acontecendo diante da cruz do Senhor. Aquele centurião romano, gentil, uma autoridade do exército romano, que certamente estava até aquele momento fazendo coro com as zombarias, com as blasfêmias, executando as ordens que estavam chegando diante dele. Certamente ele tinha ajudado a crucificar a Jesus, afinal, estava em frente de Cristo. O centurião não era um soldado qualquer, era um supervisor. Certamente homens debaixo do comando dele foram aqueles que, dentro do pretório, eles zombaram de Jesus, maltrataram Jesus. E agora esse mesmo homem está tendo a oportunidade de, olhando para o Cristo crucificado, compreender o que muitos ali não compreenderam. Muitos zombando, muitos rindo, satisfeitos. Esse homem pôde ser confrontado com a verdade. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. É assim que nós terminamos hoje, meus irmãos. Vendo as primeiras consequências da cruz. O véu do templo foi rasgado. A presença do Senhor agora pode ser desfrutada por todas as nações, por judeus e gentios. E o Evangelho de Marcos faz questão de assegurar que a primeira conversão depois da cruz foi de um gentio. Verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Aquilo que esse centurião experimentou é exatamente o que acontece quando Cristo entra na nossa história. Porque não tem conversão que é verdadeira se não tem a cruz. Muita gente se converte à igreja. Muita gente se converte porque pensa assim: não, agora eu estou indo aos domingos para a igreja, né? Eu mudei a minha agenda semanal. Sou crente agora. Muita gente se converte a um pastor, a uma denominação. Mas conversão verdadeira, somente à luz da cruz de Cristo. Somente olhando para o crucificado e compreendendo quem ele verdadeiramente é. Ele é o Filho de Deus. A cruz traz significado para todas as coisas. E nós compreendemos esse significado em relação a esse mundo
e geme até hoje, esperando a manifestação dos filhos de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. Nós temos esta mensagem, podemos compartilhá-la. Nós vimos como a cruz ela traz um significado especial acerca da salvação que o próprio Deus opera, em fazer com que o seu filho se torne maldito em nosso lugar. Vimos que isso para nós é o evangelho, irmãos. E vimos como a cruz de Cristo ela também está cheia de significado em relação a nós, os seres humanos. Muitos zombam, muitos se escandalizam. O que a cruz significa para você? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra e especialmente pela narrativa da cruz do Salvador Jesus Cristo. O Senhor conhece a todos nós que estamos aqui, Pai, sabe como nós confiamos na cruz, ou de repente estamos vivendo, esquecendo dessa mensagem. Muitas vezes nos distraímos, até com as coisas próprias da vida cristã, com os debates, com o serviço, com a busca pela santidade. Tudo isso é importante, Senhor. Tudo isso tem o seu lugar. Mas não permitas, Pai, que a gente faça qualquer coisa sem estarmos olhando para Jesus crucificado, para a cruz do Salvador Jesus Cristo. Essa cruz que é motivo de glória para nós. Como o apóstolo Paulo diz, longe de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo. É a nossa vitória, a nossa esperança. Aquilo que para muitos é motivo de zombaria, motivo de vergonha. Porque de fato a cruz era um instrumento de tortura, de morte. Para nós, cenário da nossa vida, cenário da nossa salvação. E peço, Pai, por nós que estamos aqui, que o Senhor nos faça compreender mais e mais o Teu Evangelho. Possamos pregar o Evangelho todo dia para nós mesmos, para nossa alma. E possamos também compartilhar essa mensagem àqueles que estão ao nosso redor. Tanta gente vivendo neste mundo sem sentido, sem significado. Vendo em Jesus qualquer outra coisa senão o Salvador. E nós que conhecemos a verdade, possamos compartilhar, Pai. Eu te peço, nos usa para trazer salvação. Que essa igreja, Pai, seja sempre uma igreja que prega a cruz, que prega o Evangelho. Muito obrigado pelo acesso que temos ao Senhor. O véu foi rasgado e nós podemos desfrutar desta comunhão maravilhosa, Pai. Não somente aqui neste lugar, nesse prédio, Pai. Poderíamos estar reunidos em qualquer outro lugar. Poderíamos estar numa praça, na rua, na casa de algum irmão. Muitas vezes estamos nós em nosso quarto fechado, sozinhos. Mas temos acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado pelo perdão de pecados. Essa é a nossa oração, Pai. Te agradecemos por este culto, pela alegria que temos de estarmos na Tua presença. E eu te peço que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai. Que seja uma semana abençoada, cheia da Tua palavra, cheia da Tua presença. Que seja, Pai, uma semana em que o Senhor também esteja nos guardando do mal, nos guardando das tentações. Que possamos aproveitar as oportunidades de glorificar o Senhor em tudo que a gente faz, Pai, em todo o tempo. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo em toda a terra,
hoje e para todo sempre.